Nossa, nem dormi direito hoje, tenho que entregar um relatório ainda. Alô, filho? Não posso falar agora, vou entrar numa reunião. Essa minha dor de cabeça não me larga tem uns 3 dias. É o quê? Eu tô irritada? Não, eu não estou irritada. Oi, chefe, tô enviando esse áudio pelo Zap, tô no hospital. Tive um mal-estar. O doutor quer avaliar a situação da minha saúde mental, vou atrasar. Tem alguns sinais que, quando vêm, eles são indicativo de que a saúde pede cuidado. Pois é, e no batidão da rotina de trabalho, às vezes o motivo desse cansaço, dessa indisposição, pode ter relação com a forma com que a pessoa trabalha, né? E se pode, e é sobre esse esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho que nós vamos falar aqui, neste segundo episódio do podcast do Oiapoque ao Chuí, A Gente Tá Aqui. Do Oiapoque ao Chuí, A Gente Tá Aqui, o podcast da Justiça do Trabalho. Eu sou Natália Pianegonda e ao meu lado está... Ednei Martins, sou eu que estou aqui para enriquecer a nossa conversa aqui no podcast do Oiapoque ao Chuí. A gente está aqui, nós contamos com a participação da juíza Mirela Caú, juíza do trabalho da Paraíba e professora de vários cursos, pós-graduação. A senhora, na verdade, é a pessoa que fala sobre isso dentro do seu trabalho, hein, doutora Mirela? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite de estar aqui podendo conversar com vocês sobre uma temática que é a minha temática de pesquisa de vida, né? Não sei se eu sou a pessoa referência para falar sobre a temática, fico feliz em ouvir essa frase, espero contribuir com vocês com essa conversa, falando sobre esse tema que é um tema tão importante para a saúde de todos os indivíduos, né? As nossas próprias saúdes, a saúde das pessoas, dos processos que a gente atua na justiça, então a gente está falando sobre saúde para a sociedade quando fala sobre esse tema. Doutora Mirela, que também é pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, muito bem-vinda, doutora. E para começar o nosso bate-papo sobre saúde mental, eu quero lançar uma pergunta. Você sabe o que é burnout? Olha, eu vou falar o seguinte, gente, a gente teve que estudar, obviamente, para ir atrás dessa conversa toda. E essa pergunta, quando a gente começou a ir atrás de o que é esse tal burnout, me lembrou aquela música do Zeca Pagodinho, que eu acho que todo mundo vai lembrar, não é? Solta aí. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi. E é isso, eu ouço falar, Natália, e eu sei que tem muita gente que fica confusa com essa tal dessa pronúncia. E a gente saiu perguntando, afinal de contas, você sabe o que é? O quê? Burnout? Burnout. O quê? Por quê? Burnout? Gente, é tanta forma de falar burnout que até eu me lembrei do Ariano Suassuna, que é o defensor da cultura brasileira e que de maneira bem humorada, ele sempre criticava essa coisa da influência das línguas estrangeiras e esses modismos, né? Teve uma palestra que ele reforçou essa ideia e aí eu pedi para a produção para ir atrás para a gente ouvir um pouco, porque é sempre bom ouvir Ariano Suassuna. Solta aí, produção. Como eu disse a vocês, eu digo as coisas do jeito que eu leio. O negócio agora é o punk e o funk. Então a dúvida das pessoas ela já começa na palavra, né? Nessa palavra que a gente tem que entender para a gente saber o que está por trás dessa palavra. Então tem gente que viaja nesse termo e vocês sabem, a gente sempre está aqui do Oiapoque ao Chuí indo atrás dessas informações. Por isso hoje é o nosso comissário de bordo que vai explicar um pouco o sentido dessa palavra. Explica aí, comissário. Burnout. De acordo com a etimologia, vem do inglês burn, queima, e out, exterior, indicando alguém que queimou por dentro, esgotando as energias. O termo foi criado na década de 1970 pelo psicólogo Herbert Freudenberger para descrever consequências do estresse severo em profissões de cuidado. A gente pega carona na explicação do comissário e já fala com a doutora Mirela, porque então, doutora, apesar da estranheza e da aparente novidade desse termo, a expressão burnout já vem de tempos. Conta pra gente um pouquinho dessa história do burnout, como é que ela tem aparecido na Justiça do Trabalho.
A gente tem visto, né, se falar muito sobre a temática, inclusive acho louvável a gente estar falando muito sobre a temática, porque a gente está mostrando outro grau de desenvolvimento social, que a gente está conseguindo perceber adoecimento tanto do plano físico como do plano mental, como algo que é uma vivência da sociedade contemporânea. Mas, especificamente, o burnout, ele teve origem em 1974, quando esse psicanalista, que é o Herbert Frankenberg, ele, como voluntário, numa ação num espaço de saúde, ele era voluntário, e ele começa a perceber que os trabalhadores da saúde voluntários, nesse espaço que ele trabalhava, começavam a viver situações de esgotamento físico e mental. E aí ele fica com aquele dilema, né? Como se esgota se é algo que eu destino a realizar o trabalho de forma voluntária? O que é que perde no sentido nesse meio do caminho, ou do estresse que me é submetido, que me faz perder a energia e perder a vitalidade com o trabalho? E aí ele escreve pela primeira vez um texto sobre a temática, e ele cunha essa definição do esgotamento profissional, específico profissional, como burnout, né? Eu gosto muito de uma frase do Herbert, que eu geralmente uso nas minhas aulas, é que ele fala assim: quem já viu uma casa incendiada sabe o quão devastadora ela é. E ele fala que a vivência do burnout é a sensação de uma casa, que você entra nessa casa e ela está completamente incendiada. Que eu não sei como restabelecer, eu sei que ali existia algo e ali funcionava tudo. Que eu era aquele trabalhador exemplar que conseguia, que tem uma preocupação com o meu trabalho, que conseguia desempenhar ele bem, e de repente tudo aquilo que eram os meus meios de fazer isso acontecer foram incendiados. E aí ele falou, não, a gente precisa descrever essa síndrome. A gente precisa ter uma definição específica, porque não é um esgotamento qualquer. É um esgotamento mental e que decorre de condições específicas com que o trabalho é desenvolvido. Gente, que profundo. Nossa, eu vou falar sinceramente, nunca imaginei assim. Porque, olha, doutora, a gente chegou nesse tema, inclusive aqui, né, no nosso podcast, porque esse assunto sobre saúde mental, ele tem grande procura no público que acessa as redes sociais do TST. E recentemente nós publicamos um post sobre o burnout que teve muito engajamento. Então eu vou ler aqui alguns comentários, por exemplo, que surgiram a partir desse engajamento, né, do público. Então a Paula, _ANPM, ela falou: tem muita gente sofrendo burnout, mas engolindo calado ou calada, com medo de perder empregos ou cargos. Tem um outro aqui, que veio da Cleitiane Martins Silva: só quem passa sabe. Ela coloca o emoji aqui da carinha tristinha, né? E não é fácil. Essa publicação na rede do TST, ela se chama assim: burnout não é moda, é urgência. Esse post ele ainda traz o alerta de que afastamentos por esgotamento no trabalho cresceram 493% entre 2021 e 2024. Doutora, eu lhe perguntei, mas a gente acabou falando um pouquinho desse nosso post nas redes sociais, mas como é que a Justiça do Trabalho tem entendido o burnout? Ele é uma doença ocupacional e como é que ele tem se manifestado no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho? É justamente isso que a gente consegue perceber. Quando o Herbert ele fala que é um esgotamento decorrente do trabalho, então eu estou dizendo que são espaços de trabalho que produzem essa síndrome. Então eles têm que ser reconhecidos como um adoecimento decorrente do trabalho e ter a consequência de possível reconhecimento de acidente de trabalho nesses casos. Por isso chega na Justiça do Trabalho. Então, diferente de um esgotamento qualquer, decorrente de N fatores de uma vida social, o burnout é aquele esgotamento físico e mental que decorre das relações de trabalho e da forma como o trabalho funciona no dia a dia. Para a gente definir isso mais facilmente, né, a gente precisa entender que precisam de algumas características para desenvolver o burnout, que é a exaustão, o distanciamento mental do trabalho, ou vamos dizer, um negativismo ou um cinismo, a gente chama de cinismo com relação ao trabalho, aquela indiferença. Eu já não me preocupo com a qualidade do que eu estou prestando, como vocês relataram, né, eu só fico porque eu preciso do salário. E uma redução também da eficácia profissional. Então, eu não produzo, eu estou me sentindo exausto e meu trabalho se torna indiferente. Isso se comprova por meio de avaliação psiquiátrica, psicológica, como é que é? O profissional da saúde mental, ele
tem habilidade para fazer a perícia nos casos de alegação do burnout. Então, eu posso fazer por psicólogos, posso fazer com psiquiatras, médicos do trabalho. O importante é a gente conseguir definir peritos que eles sejam pessoas que trabalham com saúde mental, que tenham um aprofundamento teórico em saúde mental. É a melhor forma de tratar essa temática na justiça do trabalho. Agora, uma coisa que eu acho importante é que, ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de falar socialmente sobre uma temática, de ver nas redes sociais posts a respeito, a gente faz com que a sociedade receba mais um conhecimento, às vezes a gente também banaliza a temática, né? Então, o que é que não é só eu me sentir cansada, que necessariamente eu vou estar com burnout. Eu preciso de um diagnóstico, é um diagnóstico clínico. Uhum. Então, a importância desses profissionais, de atuação dele, é para a gente ultrapassar essa discussão de somente usar o burnout como uma linguagem comum, né? Estou cansada, exausta, estou com burnout. Não, é uma síndrome que precisa ser reconhecida por profissionais da área de saúde. Eu acho interessante quando a senhora coloca isso, né? Profissionais da saúde mental. Eu achei muito interessante, porque a senhora colocou aí aí você está colocando vários profissionais, não é um específico, mas vários profissionais. E assim, aproveitando que a gente está falando sobre isso e a pergunta também da Natália, eu queria falar também sobre essa atualização da NR1, né? A norma regulamentadora número 1 foi atualizada e agora a partir de maio, né, ela já vai começar a ser aplicada pelas empresas e precisa ser acompanhada também pelas empresas, e ela estabeleceu novas diretrizes para essa identificação e essa gestão de riscos psicossociais. E aí ela impõe para as empresas essa criação de ambientes de trabalho saudáveis, a adoção de práticas de saúde mental, isso está dentro de um campo preventivo, mas também dentro de um campo em que você vai observar qual é o quadro que a gente está hoje, né? Como é que a senhora vê essa NR chegando e tanto os empregados quanto os empregadores se preparando para isso? Como é que a senhora enxerga isso? Erineu, é uma discussão muito boa, mas uma questão que quando se coloca na mídia e quando se fala em alteração de norma regulamentar, isso traz uma discussão social muito boa sobre a temática, mas se a gente pensar, a manutenção de um ambiente saudável do trabalho, ela já é responsabilidade do empregador há muito tempo, né? Quando a gente fala na Constituição de 88, já havia essa responsabilidade. A gente tem visto, se eu pudesse, sei que tecnicamente a gente não separa corpo e mente, certo? Mas se a gente pudesse falar só para efeito didático, a gente está vendo um deslocamento do adoecimento físico para o mental. Se vocês perceberem, alguns anos atrás, a gente falava muito em Lerdort, e hoje a gente fala muito mais em ansiedade, depressão, burnout, não é? Esse deslocamento está fazendo uma necessidade de que a sociedade se manifeste para fugir do estigma sobre o transtorno mental, de achar que ele é invenção, dizer que é um problema real e que precisa ser enfrentado. Então, a NR, quando ela é alterada, ela coloca, assim, uma vírgula. Já tinha, assim, risco físico, químico, biológico e ergonômico, vírgula, nele inseridos o risco psicossocial. Por quê? O risco psicossocial já era um risco ergonômico. Já havia necessidade de que fosse disciplinado pelas empresas o tratamento dessa temática. Mas como se deixava muito aberto, e como o aumento é expressivo de adoecimento nessa temática, se falou assim, vamos colocar expressamente na norma regulamentar que risco psicossocial faz parte dos riscos ergonômicos. E a partir daí eu exijo, eu não coloco no plano do desconhecimento. Você tem a responsabilidade por medidas preventivas e responsabilidade de rastreamento dentre aqueles inúmeros tratamentos sobre saúde do trabalhador, eu também inseri ali pesquisas sobre a saúde mental deles. Doutora, isso me faz pensar, porque, bom, se o termo surgiu na década de 70, né, não é uma realidade nova, a gente se esgota mentalmente no trabalho desde sempre, né? Mas hoje a gente vive um cenário, uma realidade de vida, um ritmo de vida que está muito mais acelerado. A gente está nas redes sociais, no celular, isso nos demanda emocionalmente, mentalmente, o tempo todo. É possível fazer uma relação também dessa mudança de estilo de vida e desse impacto nesse esgotamento? E quando a gente pensa, né, na responsabilidade do empregador, como é que esse aspecto de uma realidade cotidiana da modernidade se reflete lá e o que o empregador pode ou deve fazer e se é que ele tem que fazer diante desse cenário? Temos necessariamente, Natália, que atribuir, muito boa a tua pergunta,
Eu gosto muito dos estudos de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele tem um livro, A Sociedade do Cansaço, e ele foca essencialmente nessa mudança de forma de funcionamento social que tem impacto na saúde do indivíduo. Então, aí ele fala nessa hiperconectividade, fala, se você imaginar o quanto se exigia de trabalho há 30 anos atrás e quanto se exige hoje, porque eu tenho meios tecnológicos de fazer com que a coisa seja mais rápida, isso vai causar impacto também ao psiquismo humano. Né? Então, a vida como um todo, o trabalho, ele é uma parte de um todo. A gente não pode conseguir cortar o indivíduo em caixinhas que eu separe. Esse esgotamento, ele é necessariamente de fora do trabalho, como esse esgotamento é essencialmente dentro do trabalho. E o que acontece? O empregador, ele tem que observar o que do trabalho que ele exige pode adoecer. Então, eu vou deslocar o meu olhar. Eu não vou olhar para a saúde do trabalhador. Eu vou olhar a minha organização do trabalho e as relações intersubjetivas entre trabalhadores. Elas são adoecedoras. É essa a minha responsabilidade, entende? Então, eu preciso perceber que não é deslocar ou me perguntar sobre a origem do transtorno, a origem da depressão, a origem do burnout, mas perceber o que do trabalho que eu exijo dos outros pode ser um fator contributivo para o adoecimento. Você está ouvindo do Oiapoque ao Chuí, podcast da Justiça do Trabalho. Doutora, a gente até vê em alguns posts de redes sociais, eu já presenciei um, por exemplo, que questionava o comportamento das gerações no ambiente de trabalho. Então, que as gerações mais novas, elas seriam muito mais sensíveis, né? E essas discussões todas da saúde mental no trabalho, elas trazem esse debate também do comportamento do empregador, né? Dessas relações, para uma suposta, não sei, talvez um suposto crescimento dessa sensibilidade do trabalhador no ambiente de trabalho. Isso coloca os empregadores também, eu estou fazendo um pouco o papel dos dois lados nesse questionamento, isso coloca o empregador também muitas vezes numa situação sensível, né, delicada, não sei se sensível seria a palavra, mas uma situação de você medir, adequar o que você vai fazer, como você vai fazer, como se trabalhar isso, às vezes em termos de liderança, da gestão das pessoas, da condução das políticas internas, para poder viabilizar a operação, a eficiência, o ganho de capital e também esse cuidado? Eu queria contribuir aqui, porque assim, eu acho que a conversa está ótima, inclusive. Porque assim, é um para acertar, né? É um para acertar. Porque até então você teve um período muito grande, década de 80, onde os IUPs eram a situação que você trabalhava até não parar mais, aí você tem todo um processo hoje em dia, década de 90 vem, aí você tem essa mudança toda da economia, o processo neoliberal colocado, isso tudo a gente está colocando aí. Agora, os dados que a gente tem é que 30% das pessoas que são ocupadas hoje, segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, sofrem com essa síndrome do burnout. Né? E o Brasil está aí no ranking mundial aí na segunda posição desse caos, que mostra que a gente está numa situação realmente grave. Então é um para acertar para que a gente consiga talvez reestruturar e renegociar o mundo do trabalho? Repensar o mundo do trabalho? Acho que a gente precisa repensar o mundo do trabalho, mas repensar também as relações interpessoais, não só o mundo do trabalho. Uma grande discussão quando a gente fala em psiquismo humano e saúde mental é aquela noção que a gente do direito tem muito comum de usar assim, isso não é estresse para o homem médio, entre aspas. Então, um homem médio não sofreria com esse tratamento, um homem médio não choraria no trabalho por ter ouvido essa palavra, mas em psiquismo a gente não tem homem médio, não. A gente tem pessoas que elas são submetidas ou não a um processo de adoecimento e sofrimento. E quando eu tenho uma necessidade de ter trabalhadores, pessoas, como forma de fomentar o meu ganho de lucro na sociedade contemporânea, eu tenho que ter responsabilidade social. Então, eu saber que quando eu estou impondo o trabalho para aquele indivíduo, ele pode ser uma nova geração extremamente sensível, como um casca dura da época de que eu não perco meu trabalho por qualquer coisa. Isso é o todo da sociedade. Então, mais uma vez, eu acho importante a gente deslocar o olhar
do trabalhador para a organização do trabalho e para as relações interpessoais que são vividas lá. Quando eu falo relações interpessoais, é a forma de gestão, a possibilidade de assédio moral, de assédio sexual, sabe? A gente só vai entender processos, porque processos de adoecimento mental, eles fogem de um conceito meramente biológico. Eles se envolvem com o comportamento humano. Então, é pensar no comportamento humano. Normalmente, a gente inicia uma atividade empresarial pensando que no fornecimento do serviço, na venda do objeto, colocando pessoas para fazer isso. Mas a gente não pensa na responsabilidade de ter pessoas para realizar um trabalho e que essa responsabilidade é manter o ambiente saudável do trabalho, expressamente previsto na Constituição, né? E as pessoas são diversas, né? Eu ouvi uma vez uma frase de uma amiga que eu achei sensacional. Ela falou: a mesma água que endurece o ovo, amolece a batata. Exato. Então, assim, eu falei, gente, eu fiquei pensando na água, no ovo, na batata. Eu falei, claro, é óbvio, mas assim, as pessoas também são assim, né? Às vezes o ambiente, ela pode amolecer um e endurecer o outro. E esse olhar dessa perspectiva das pessoas ali é fundamental para que a gente consiga entender qual é o processo de adoecimento ou não, né? E quer ver o podcast do Oiapoque ao Chuí? A gente está aqui, foi às ruas ouvir trabalhadores e trabalhadoras sobre a questão da saúde mental. A gente pegou o relato do Adriano Souza, que diz ter o psicológico afetado pelas condições de trabalho. Vamos ouvir o Adriano. Bom, eu tive um estresse excessivo no trabalho, né? Eu estava trabalhando de reposição e era pressão muito grande. Aí, no caso, até para ir no banheiro ficava o supervisor olhando, contando quanto tempo tu demorava e tal. Aí eu chutei tudo, sim, surtei, pedi as contas, mas já aconteceu algumas vezes isso aí. Eu acho que isso aí que tinha que mudar no Brasil mesmo, porque acontece mesmo, até hoje. A gente ouviu também a Maria da Glória, que ela reforça que o abalo psicológico é sufocado para prover o sustento da família, que é o que a gente falava, as pessoas aguentam porque precisa pagar as contas no final do ano, né? No final do mês, são os boletos. E a outra é do Nicolas Santos, que pediu demissão por não suportar a pressão no ambiente de trabalho. Às vezes, assim, por uma necessidade de você precisar do seu trabalho, às vezes você engole muita coisa. Já tive uma quase experiência de burnout. Uma distribuidora que eu trabalhava durante um tempo, assim, estava um pouco cansativo lidar com o público e tal. E eu comecei a ter umas crisezinhas de ansiedade, assim. Aí, só que eu acho que não chegou a evoluir para burnout porque eu saí antes de virar isso, sabe? Mas foi isso. É isso, doutora Mirella, o empregado deve recorrer a quem quando sente essa pressão do trabalho? E assim, nós ouvimos pessoas pedindo as contas, mas antes dessa medida, o que a gente pode fazer quando a gente estiver sentindo, tendo essa sensação que a senhora está falando aqui? A gente tem uma questão muito importante, Adnei, e não que eu esteja deslocando a responsabilidade, mas campanhas como essa, podcasts como esse, sensibilizam o próprio trabalhador a reconhecer uma situação de exigências que fogem do limite do que a gente poderia considerar razoável no trabalho, né? Rigor excessivo, a velocidade muito rápida na execução dos serviços. Como eu tinha falado para vocês, a gente desloca o olhar, eu vou olhar para a organização do trabalho. Aquele primeiro exemplo. Não me compete discutir se ele precisava ou não muito ir ao banheiro. O problema é não poder parar de trabalhar para ir ao banheiro. E é isso que o empregador pode gerir. E é isso que ele pode pensar. Olha, na minha produção, eu não posso parar. Então, eu preciso ter mais trabalhadores que um cubra o outro para que as pessoas consigam vivenciar uma necessidade fisiológica. Esse distanciamento que a gente precisa fazer quando a gente pensa em questões de organização do trabalho, né? De organização do trabalho de forma geral. Então, eu acho que quando ele percebe o que ele está vivenciando, ele tem a capacidade de expressar isso. E ele vai expressar isso para a chefia imediata, ele vai expressar isso no setor de saúde, ele vai, se não tiver o abrigo dentro da empresa, ele consegue, através de um atendimento de saúde particular, expor esse sofrimento, esses atestados médicos para o empregador, né? A utilização, a gente nunca não tem um hábito muito, a gente fala sempre na justiça do trabalho como uma justiça que ela é restaurativa de um problema que já ocorreu, mas a gente também pode atuar de forma preventiva. Então, você pode se munir de advogados, a gente pode se munir através do Ministério Público do Trabalho de buscar tutela dessas situações de trabalho, né? Os sindicatos também podem atuar de forma preventiva também. Então, eu acho que
A grande importância no primeiro momento, é a percepção de sofrimento, porque a gente tem uma gama enorme de trabalhadores que sequer entendem que aquele mal-estar, aquela taquicardia, aquela insônia é decorrente da organização do trabalho que ele é submetido. Então, podcasts como esse fazem as pessoas poderem refletir, será que o meu ambiente de trabalho é que está contribuindo para esse adoecimento? E se é ele, o que é que eu posso fazer a partir daí? Procurar ajuda e saber que esse sofrimento é um sofrimento relacionado à saúde. E nessa linha, doutora, quando e como é a hora de buscar a justiça do trabalho? O que é necessário para fazer isso? A gente precisa, a provocação do judiciário, né? O judiciário, ele não atua sem provocação. Eu preciso do ajuizamento de uma ação, eu preciso que você, como eu falei, ou procure o Ministério Público do Trabalho, ou procure um sindicato, ou procure um advogado particular que movimente a justiça. Mas eu preciso também, para fugir daquela definição do burnout, que a gente fala do burnout do senso comum, eu preciso ter um diagnóstico firmado sobre isso, que eu possa levar para o judiciário essa discussão. E lá no judiciário, eu conseguir ter provas também dessa organização do trabalho, do que é que tinha desorganizado ali, que ele podia me trazer como um estressor para chegar a esse sofrimento mental nesse ponto. Então, se eu pudesse falar qual é o caminho é ter o diagnóstico definido, né, por um profissional médico, ter elementos probatórios, porque a gente não pode negar que a justiça do trabalho também precisa de provas sobre o que está acontecendo, no caso, as provas sobre as circunstâncias em que o trabalho era realizado, e pleitear o restabelecimento da saúde, uma indenização em caso de vivência de sofrimento patológico, os direitos decorrentes dessa situação. Desculpa, Ednei, assédio moral sempre anda junto com o caso de burnout ou não necessariamente? Não necessariamente, mas é um fator muito preditivo, né? Porque quando a gente fala em burnout, a gente fala em questões de ordem organizacional do trabalho, né? As regras de trabalho, as normas de produção, mas também a possibilidade de vivências estressoras das relações intersubjetivas, que aí se insere processos de violência física e mental, como é o assédio moral. Então, pode sim estar relacionado, pode sim ser um estressor que vai ocasionar o esgotamento desse profissional. Olha, doutora, eu quero falar que eu estou aprendendo muito com essa conversa com a senhora, eu lhe agradeço muito. E assim, é importante também a gente reforçar uma coisa, né? Essa necessidade que a gente tem de pausa no trabalho, né? Porque nem sempre o burnout está relacionado à pressão por metas. Pode acontecer do profissional sentir que ele deve ser muito produtivo e acabar se sobrecarregando. Então, assim, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, e você entrar num looping ali, e por conta disso, você talvez se perder. Por isso que eu acho que talvez seja importante, né, num momento como esse, também buscar se desligar, ouvir uma música boa, relaxar no ar livre, porque também esse contato com a natureza é importante, estar com a família, né, com esse agregador de núcleo familiar, que você entenda como núcleo familiar. Essa é uma necessidade que também se impõe para as pessoas? Essa é uma necessidade de proteção da saúde, né? É uma proteção da saúde como um todo, é perceber que, por exemplo, eu não posso encarar o trabalho como algo único, como necessário de vivência, né? Muitas vezes a gente vê pessoas tão comprometidas com o trabalho que elas perdem a possibilidade de convivência familiar, perdem a possibilidade de convivência social, perdem a possibilidade de vivenciar um hobby, um esporte, um exercício. E aí termina que o trabalho começa a se amplificar nesse processo e causar o adoecimento. Então, eu acho que quando a gente está falando em burnout, a gente está falando em saúde mental, mas também saúde, e que por isso eu também preciso de uma postura desse trabalhador adoecido para que ele consiga restabelecer a saúde nesses processos. Então, perceber é importante e manejar também é importante isso. E, doutora, aí a gente teria até um outro recorte possível de fazer, que talvez renderia outro podcast, que é um recorte de renda, né? De condição socioeconômica. É um assunto que ele tem muitas nuances, assim. Porque toda vez que eu falo com alguns amigos, eles dizem, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia, eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo, não tenho dinheiro para pagar psiquiatra, mas eu também quero trazer também a realidade de um outro grupo de amigos que eu tenho, que são amigos que estão hoje se mantendo estáveis graças ao CAPS.
Então, acho que isso é importante a gente entender, e o máximo que a gente puder contribuir com essas informações. Para quem quer ajuda, é importante dizer que os centros de atenção psicossocial existem, os CAPs existem. Então, perto do seu bairro pode ter algum, verifique, coloque lá, digite lá no Google várias coisas que você procura lá, CAPs perto da minha casa, vai aparecer, porque essas unidades, elas são unidades do SUS, elas oferecem cuidado com saúde mental para a população e você tem um atendimento com profissionais de altíssima qualidade e que estão lá disponíveis para atender a população, e independe de você ter ou não recurso para pagar esse profissional que a doutora Mirela falou aqui, que é esse profissional da saúde mental, não é isso, Natália? Exatamente. Doutora, eu queria dizer que a nossa conversa foi muito valiosa. Eu agradeço a senhora Mirela Kaul. A gente vai encerrando o episódio do podcast do Oiapoque ao Chuí. A gente está aqui. Obrigada pela sua participação, doutora. Agregou muito em termos de informação, conhecimento, repertório, né? Essa discussão sobre a origem e os impactos desse problema, né, social que a gente tem hoje, até econômico também. Foi muito importante, muito bom ouvi-la. E eu acho que é isso aí, Natália. Bom, a gente vai ouvir ainda a doutora Mirela aqui finalizando, mas se você gostou desse bate-papo, olha, compartilha, divulga, acompanha nossos canais de comunicação no YouTube, no Instagram, os sites do TST e também dos TRTs, tem muita informação sobre esse assunto, sobre várias outras ações também da Justiça ao Trabalho. Esse é o podcast do Oiapoque ao Chuí. A gente está aqui com os trabalhadores técnicos, supervisão técnica de Leandro Discassiati, roteiro e chefia de redação de Michele Chiapa, a nossa chefe, coordenação de rádio e TV do TST com o Rodrigo Tugnoli. Eu sou Ednei Martins, estive aqui com a Natália Panegonda e a juíza Mirela Kaul, que vai dar essa palavra final aqui pra gente. É com a senhora, doutora. Ednei e Natália, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente precisa se preocupar com a saúde sempre, a saúde mental principalmente. Se eu pudesse finalizar aqui com uma frase, eu gosto muito da psicodinâmica do trabalho, e o autor, que é o pai da psicodinâmica do trabalho, é o Christophe Dejoux. Ele fala assim: o trabalho nunca é neutro em relação à saúde. Ou ele favorece a saúde, ou ele favorece o adoecimento. Eu acho que guardar isso e pensar que neutro ele não é, ele favorece adoecer ou ele favorece promoção de saúde, é que me faz perceber se as vivências que eu tenho no trabalho, elas estão me causando adoecimento ou saúde, e que eu, por isso, levar essa discussão adiante. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema, e fico já esperando os próximos convites. A gente tem muito tema para conversar, só digo isso. Olha, muito obrigado, viu? Obrigado, Natália, obrigado a todo mundo. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu? Do Oiapoque ao Chuí. A gente tá aqui. O podcast da Justiça do Trabalho.